Olá, minhas ferinhas do quinto ano. Voltamos para dar continuidade à nossa aula 2, tá? Nós vamos fazer atividade a 1, 2, 3 e 4, certo? Então vamos lá? A tia estava falando sobre o estirão do crescimento na página 313, que é a página anterior que a tia explicou. Então, só para finalizar, lá no finalzinho fala que após o intenso aumento, do crescimento dos ossos, o ritmo de crescimento desses ossos vão se tornando mais lento. Você viu? A partir do crescimento, tipo dos 14 aos 18, que é o período da puberdade, até os 17, 18 anos, ele vai o quê? Até os 17, ele vai diminuindo, vai ficando mais lento, E nesse momento consolida-se o crescimento desses ossos, o desenvolvimento desses ossos, o aumento desses ossos. E nessa fase de 18 anos é onde consolida que a formação dos ossos do corpo humano é de 206 ossos. Então, aí é nesse momento que para esse desenvolvimento dos ossos. Aí ele fica nessa faixa de 206 ossos, ou seja, o ser humano ele tem 206 ossos no corpo, ok? Que é a estrutura do esqueleto ósseo, 206 ossos, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa atividade da apostila na página 314, ok? Até agora só foi momento de explicação para que vocês consigam entender, consigam depois fazer a atividade. Por isso que eu pedi para que vocês grifassem com o marca-texto, E só vou dar uma recapitulada na página 313, que eu não, como se diz, eu vou pedir para vocês fazerem essa referência com marca-texto, essas anotações, ó. Você vai começar, ao nascer, o bebê tem mais ossos que um adulto. Começa aqui, vai grifando todas as linhas, até chegar aqui, ó. Mais baixos que as meninas da mesma idade. Olha só, até na última linha do texto. Começa, ao nascer, o bebê tem mais ossos que um adulto. Até lá, mais baixos que as meninas da mesma idade. Então, vocês vão grifar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas, certo? Com marca-texto da cor da sua preferência, porque são informações importantes que nós vamos precisar para depois fazer as atividades, ok? Na página 313. Agora, vamos fazer a nossa atividade, que é a nossa aula 3, ok, amores? Então, vamos lá. Como se dá a formação dos ossos? Olha, essa resposta está bem na página 312, lá, como se desenvolvem os ossos. Então, eu expliquei como se dá a formação desses ossos. Vou deixar vocês pensarem um segundinho, voltar lá na página 312 e eu vou ajudá-los, na realização dessa atividade, ok? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, voltar lá, dar uma lida na página 312, como se formam os ossos, para que possamos dar a resposta da atividade 1, certo? Então, vamos lá. Como dá a formação dos ossos? A formação dos ossos se dá durante a gestação, quando uma estrutura resistente e flexível, que é chamado como cartilagem, sabe? Ela vai absorvendo o cálcio que contém aonde esse cálcio? Nos alimentos. Quais são esses alimentos? Não é para escrever, eu só vou dar um exemplo. Leites, os derivados do leite, O leite, danones, Queijos, requeijões. Então, tudo que é derivado do leite contém cálcio. E você absorvendo nesses alimentos, você vai formar os seus ossos flexíveis, rígidos, resistentes, E muito saudáveis, certo? 2. Toda a cartilagem se transforma em ossos?
Explique. Lembra que eu falei que uma parte da cartilagem ela se transforma em ossos. Quando você, né, come o alimento, você absorve esse nutriente, né, que vai dar o quê? Rigidez, flexibilidade aos seus ossos, né? Mas uma outra parte não, que é a parte da cartilagem que você tem nas partes aqui, ó, do seu nariz, nas orelhas, né? Então, a cartilagem, o osso do nariz, ele não é duro, ó. Ele tem a parte que tem a cartilagem. As nossas orelhas também, ó, ele é flexível, você faz esse movimento. Então, olha só, como você vai responder? Não. Certos tipos de cartilagem não absorvem o cálcio e mantêm como cartilagem. Ela não muda, ela não transforma, tá? Uma parte, sim, é absorvido, né, para os ossos, através dos alimentos com cálcio, né? Mas outra não, ela continua cartilagem, como se fosse uma gelatina, é onde tem ali nos encaixes dos ossos, nas articulações, né? Olha, os ossos do nosso nariz, né? A cartilagem do nosso nariz, das orelhas, certo? Vamos lá? E o externo? Qual é o osso externo? Esse osso que é flexível, né? Aqui ele tem uma cartilagem para dar flexibilidade e movimentação para os ossos e para o corpo e para os outros órgãos, certo? Então, eu não entendi, tia. Por que o organismo não absorve essa? Por que não? Porque essa cartilagem ela continua igual. Ela recobre os outros ossos, as articulações, para que elas sejam o quê? Flexíveis, que elas sejam saudáveis. Por isso que fala que não podemos perder a cartilagem, porque há facilidade para que a gente possa quebrar esses ossos quando eu cair, né? Quando eu bater em algum objeto, um acidente, então acontece dessa forma. E se você também não comer alimentos saudáveis, né, alimentos ricos, né, em cálcio, o que mais? Tomar sol, né, durante o período da manhã até as 9 e depois após as 16 horas, você também não vai obter a vitamina D, né? A formação não vai ter essa formação de vitamina D. Então, você tem que fazer isso, praticar exercícios físicos, né? Tudo isso ajuda na parte que vai deixar os seus ossos saudáveis, evitar que eles ficam mal deformados, que eles fiquem doentes, que ocasione doenças como o raquitismo e a osteoporose, né? Nós trabalhamos na parte da pele lá, nós trabalhamos sobre isso, quando foi trabalhar a falta de vitamina D no organismo, certinho? 3. Por que é importante que os bebês tomem banho de sol pela manhã desde os primeiros dias de vida? E qual que é o horário adequado por isso? Por quê, gente? Porque para que o cálcio que o bebê, né, absorve quando ele amamenta do leite materno da mãe, ele tomando esse sol da manhã, ele vai fixar esse cálcio nos seus ossos, né? E assim nas cartilagens também. Como assim, tia? Porque ele tomando o sol da manhã, vou falar já o horário, antes das 9, até as 9 da manhã e após as 16 horas, tá? É o horário em que você pode ficar exposto ao sol. Até as 9 da manhã e após as 16 horas, certo? Então, o bebê tem que tomar esse solzinho da manhã para que ele absorva o quê? A vitamina D. Através desse sol, ele vai formar essa vitamina D, né? E esse cálcio vai ser fornecido pelo leite materno, o leite que ele absorve, né? O nutriente desse leite materno. E com o sol, essa vitamina D vai fixar mais rápido e mais saudável esses ossos do bebê, para formar esses ossos, para eles ficarem mais saudáveis, né? E evitar que sejam ossos que quebrem com facilidade, que esses ossos sejam bem saudáveis, tá bom? 4. Até quando se dá o crescimento dos ossos no ser humano?
Olha, o crescimento dos ossos no ser humano se dá até esse ser humano completar 18 anos. Lembra que eu expliquei lá que o crescimento desses ossos começa a ficar mais lento, né? Dos 14 aos 17, 18 anos, ele fica mais lento. E fixou 18 anos, ele completou 18 anos, também completou esse crescimento e essa formação desses ossos e paralisou ali, né, em 206 ossos. Então pergunta, até quando se dá o crescimento dos ossos no ser humano? Ocorre até o período em que ele completa 18 anos. Resposta, fechou. Entendeu? Então vamos dar uma revisada? Ou tá tudo certo, dá para entender? Vocês tiveram alguma dúvida, vocês voltam na aula para que nós possamos tirar as dúvidas. Tá com alguma dúvida? Volta lá no vídeo, não entendeu? Ó, mensagem no WhatsApp para a Tia Val, para que eu faça a pergunta e eu vou tirar suas dúvidas, ok, meus amores? E o nosso próximo conteúdo, nós vamos trabalhar sobre a estrutura e a composição química dos ossos. Mas nós vamos trabalhar numa outra aula, que é a aula da semana que vem. E eu vou dar uma atividade prática para vocês, tá? Eu já até deixei a minha pronta, mas eu quero que vocês façam. O que é essa atividade prática, tia? Você vai fazer o Você é o Cientista 1 em casa. Começa a partir de hoje, porque hoje é quarta-feira, então são 7 dias. Nós vamos ver como que acontece um osso descalcificado. Como que fica um osso que a pessoa não tem nada de cálcio, né? Tem uma defasagem de cálcio nesses ossos, no organismo. Porque ela não se alimenta bem, ela não pratica exercício físico, ela não toma o solzinho nos horários adequados. Essa pessoa, ela não absorve, não come nenhum alimento que tenha nutrientes necessários, né? Absorção desse cálcio, certo? Então, o que acontece com esses ossos? E através desse experimento aqui, vocês vão ver como que ficam os ossos, os nossos ossos. Nós vamos utilizar o osso de um frango. Você vai comer uma coxa de um frango e vai pegar o ossinho, você vai lavar aquele osso para tirar toda aquela parte da carne, deixar a gordura, deixar ele limpinho. Depois que você comer, claro, né? Essa coxa do frango. Você lavou, limpou, seca esse osso. Aí você vai pegar um potinho de vidro ou de plástico que tenha tampa e coloca, pode até para diminuir a quantidade de vinagre, você vai colocar o osso ali, ó, deitadinho. Eu coloquei num potezinho de plástico, né, e coloquei ali o osso e cobri com vinagre, certo? Então, eu vou tampar, coloco o osso limpinho, sequinho, cubro com vinagre e tampo e ponho ali num lugar, esqueço. Só vou olhar esse osso, gente, de 2 em 2 dias, sem tirá-lo. Um vidro transparente, você vê como que está havendo a transformação, a mudança nesse osso. Como que ele está descalcificando, certo? E aí, na próxima aula, quarta-feira que vem, eu vou mostrar o meu e você na sua casa veja o seu. Vamos ver se vai estar igual. Mas esse experimento tem que começar hoje. Por quê? Porque nós temos uma semana para que isso ocorra, né? Para que o vinagre em contato com o osso, né, aconteça essa transformação, essa descalcificação desses ossos, ok? E depois nós vamos ver como vamos fazer. E aí nós vamos colocar o que você observou, o que você compreendeu com esse experimento. E o 2 eu vou fazer aqui para vocês. E a gente vai gravar e você vai ver como que vai acontecer, ok? Então essa é uma atividade que não vamos fazer agora. Isso aqui é um experimento que vocês vão fazer em casa hoje à noite e vão deixar por 7 dias, por uma semana. Só vamos voltar na quarta-feira que vem e na quarta-feira que vem que a gente vai ter o resultado desse experimento, certo? O Você é o Cientista 1, ok? Então, tá bom. Fizemos a atividade 1, a tia explicou, concluímos. Qualquer dúvida, volte lá e fala com a tia, pergunta, estarei aqui à sua disposição, ok? Tenha uma boa tarde, que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula, quarta-feira que vem. Beijos, amo vocês!